Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com TCS. Toda quinta-feira, 7h30 da noite, estamos aqui juntos, já há mais de 80 edições. Gente, quanto tempo tem que a gente está aqui junto toda semana, ao vivo, né? E a gente está aqui sempre falando de temas que eu tenho certeza que você não viu na sua formação, mas que muito frequentemente vão aparecer no seu consultório, qualquer que seja a área da saúde. Porque a sexualidade é um assunto que concerne a todos os seus pacientes. Então, se você trata com gente, a sexualidade devia ser um assunto seu. Então, hoje nós vamos falar sobre ejaculação retardada. Essa questão super difícil que chega no nosso consultório, que a gente sabe que a literatura ainda precisa avançar muito em termos de conhecimento científico sobre isso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E como que a gente ainda tem poucos recursos, né? E a terapia cognitiva sexual é um deles. Na minha experiência, a gente vem tendo melhores resultados do que os resultados que são reportados na literatura, que normalmente são resultados com uma taxa de eficácia ainda muito baixa. Como é que eu sei se essa ejaculação é retardada, é prematura, se ela é antes ou depois do que ela devia acontecer, né? Então, o critério temporal é um critério que sempre está em cena, que está aí em todos as propostas, né, nosológicas para ejaculação retardada. E se tem uma ideia aí na literatura de que uma ejaculação normal acontece mais ou menos entre 4 minutos de penetração, então, contando do momento da penetração até o momento da ejaculação, alguma coisa em torno de 4 minutos, 5, 6 ali é a grande mediana, né? E até 10 minutos é mais ou menos a média, onde a maior parte das ejaculações intravaginais ou intranais, enfim, com penetração, tendem a acontecer. Mas mais do que o tempo, né? Porque tem gente que transa uma tarde inteira e acha ótimo e não tem questões sobre isso, né? Então, muitas vezes, o nosso critério aqui também vai precisar incluir a percepção de sofrimento desse indivíduo e da parceria, né? Ou seja, os significados, e aí olha ali o prato cheio, né, da terapia cognitiva sexual. Os significados que esse parceiro, essa parceira, que essa pessoa ali, aquele paciente, vai estar dando para o fato da ejaculação estar demorando, né? Pode ser que seja uma grande vantagem, pode ser que seja uma grande desvantagem, pode ser que seja alguma coisa que originalmente era percebido como muito bom, mas que, enfim, o que isso quer dizer quando isso começa a acontecer todas as vezes? E um outro critério importante é a percepção do controle sobre a ejaculação. Isso tanto para ejaculação prematura quanto para ejaculação retardada, porque a pergunta aqui é: você consegue ejacular se você quiser? Um outro ponto importante aqui é a gente diferenciar isso de outras condições. Então, por exemplo, será que esse indivíduo não ejacula porque ele perde a ereção no meio? Será que ele, na verdade, não tem uma disfunção erétil? Então, é importante que vocês estejam atentos para esse diagnóstico diferencial também. Então, muito mais frequentemente, a gente vai ter um indivíduo que quase nunca consegue ejacular com a parceria, né, fazendo penetração, mas muitas vezes esses indivíduos conseguem ter orgasmo e ejaculação na masturbação, por exemplo. E esse é um ponto importante para nós. Esse é o quadro mais comum. Um ponto importante aqui para nós. A gente está aqui falando de ejaculação, mas acho que faz muito mais sentido para o entendimento a gente pensar em prazer e em orgasmo. Então, quando a gente fala de ejaculação, eu estou aqui dando o nome o tempo inteiro, mas eu quero que a gente tenha no pano de fundo que isso não pode estar descolado de prazer e de orgasmo. Por quê? Porque é isso que eu vou ensinar esse indivíduo a buscar. Quando a gente fala de transtorno do orgasmo feminino, a gente fala em quê? Em aumentar esse estímulo adequado, em fazer essa pessoa ser mais assertiva na direção do estímulo, em reestruturar crenças que fazem com que essa pessoa esteja ali de uma forma que não seja para ela. Para o homem é a mesma coisa, gente. Vocês vão ver aqui que eu estou falando é a exata mesma coisa. Mas ainda a gente precisa trabalhar com o conceito de prazer de uma forma mais ampla, com o conceito de satisfação emocional e física, como manda o modelo circular da Basson, por exemplo. Né? Então, é importante a gente poder ampliar para que esse homem possa ter mais satisfação sexual, mesmo que eventualmente ele venha a não ter orgasmo na relação. Tem um componente aqui também super importante, que é o componente genético. Isso está documentado na literatura. Alguns homens vão ter necessariamente um tempo de latência mais baixo, outros vão ter um tempo de latência mais alto. Isso serve tanto para os ejaculadores prematuros quanto para os ejaculadores que levam mais tempo. Isso pode ser treinável para lá e para cá? Sim. Você vai conseguir pegar um cara que ejacula em 30 segundos e botar ele para ejacular em 28 segundos, em 28 minutos? Acho menos provável. Da mesma forma que alguém que consegue leva um tempo maior, provavelmente vai precisar de um tempo maior. E tudo bem até aí. Porque, teoricamente, todos eles podem convergir para a faixa de normalidade. Dá para a gente fazer isso. Um outro ponto aqui para a gente pensar é que
O homem que consegue ejacular na masturbação, ele já sabe o caminho de prazer dele. Se eu dissesse para vocês, olha, eu tenho uma paciente que se masturba e consegue ter orgasmo, e na relação ela não tem orgasmo, a gente ia diagnosticar ela com transtorno? Não. Mas com os homens a gente ainda faz isso. E esse é um ponto fundamental para a gente pensar aqui, né? Porque ainda a gente não conseguiu, para a sexualidade masculina, desconstruir a questão da penetração e desconstruir que é assim que tem que ser. E aí, um ponto fundamental que a literatura traz é, se esse homem consegue se masturbar e consegue ter orgasmo, a função dele deveria ser o quê? Normal. Só que muitas vezes eles têm formas de se masturbar, e aí é que é o nosso pulo do gato aqui, né? A gente precisa entender como que esse homem se masturba. Então, da mesma forma que a gente vai entrar na minúcia com as mulheres com transtorno de orgasmo, a gente precisa entrar na minúcia com esses homens que têm questões ejaculatórias. Porque se a gente só pergunta o se masturba, se usa pornografia, se isso e aquilo, a gente não tem acesso à informação. A pergunta que a gente precisa fazer é o como. Então, a gente vai ter que entender como esse homem se masturba, qual é a pressão que ele usa nas mãos, se ele usa as mãos, qual é a posição que ele está normalmente, se tem algum conteúdo que ele pensa, e aqui um diagnóstico diferencial são as parafilias, tá? Se tem algum conteúdo que ele pensa, que ele consegue, quando ele está se masturbando, que ele consegue, né, se excitar, que não está presente na parceria. Então, se esse homem, né, sai dessa lógica de que ele precisa entregar alguma coisa para essa parceria, e ele passa a poder estar ali com ela, e os dois juntos numa lógica de prazer, aumentando a intimidade entre eles, esse é um desfecho incrível da terapia, né? E aí, aonde ele vai ejacular, passa a importar menos. Normalmente eu trabalho com o indivíduo, e sempre que eu posso, principalmente quando tem parceria fixa, né? Se o indivíduo não tem parceria fixa, tudo bem. Mas se o indivíduo tem parceria fixa, é muito difícil trabalhar sem a parceria. Porque se a gente não trabalha com a parceria, muitas vezes a gente vai trabalhar contra a parceria. Mas a gente precisa ajudar esses pacientes a trabalhar com essas crenças, né, que fazem com que eles tenham um script aí que não valoriza os estímulos nesse homem. A gente vai ter que ajudar esse paciente a ter mais flexibilidade do estímulo, né? Então, com a masturbação e também na própria parceria. E aí, nesse processo, a gente vai ter que ajudar a parceria a entender prazer e não ml de sêmen. Não é esse o output que a gente está pensando aqui. A gente vai ajudar esse homem a entender o ciclo da falha, porque muitas vezes eles estão no ciclo da falha, gente, de tá indo, não tá indo, tá indo, não tá indo, e eles ficam ali no papel de espectador mesmo, mas também muitas vezes tendo pensamentos que nem são verdadeiros, de que não tá bom para ela, de que ela tá chateada, de que ele tá incomodando a parceria, e às vezes nem tá, né? Então vale a pena a gente ajudar esse paciente. A gente pode trabalhar com a ideia de trazer fantasias, então assim, o indivíduo tem questões com fantasias em específico. Eu posso trazer essas fantasias para o momento da relação? Posso. Eu preciso conversar isso com a parceria? Não necessariamente. Se a parceria for super aberta às fantasias, tudo bem. Mas se a fantasia também eu entendo que é uma coisa pessoal. Se a pessoa não quiser compartilhar com a parceria, também tudo bem. Posso trazer a fantasia para esse momento? Se for de acordo com os valores do paciente, posso. Até como um teste terapêutico. Então, às vezes, ajuda muito a gente poder ser bem aberto em relação a essa história. Tem uma fantasia preferida? Tenta trazer para a relação, vê se faz diferença. Às vezes faz. E aí, o que você quer fazer com isso? Você quer ficar sempre refém dessa fantasia? Né? Você quer compartilhar com a sua parceria, ver se ela topa? E aí a gente vai trabalhar com flexibilização de fantasias, entender que outras coisas ali naquela relação são prazerosas. Um outro ponto importante é que muitos desses homens ainda vão preferir o orgasmo, porque às vezes a gente vai conseguir um orgasmo na vagina ou no ânus, mas não é o orgasmo preferido, né? Vocês já ouviram um paciente falar que tem um orgasmo preferido? As mulheres muitas vezes têm, elas dizem, não, eu tenho orgasmo na relação, mas eu gosto mesmo é do sugador. Sim, porque às vezes a intensidade da sensação é maior, é diferente, dura mais, né? Para os homens da mesma forma. Mas pode ser que para ele não seja tão interessante. Mas se essa parceria está se sentindo dentro do processo, está entendendo, né? É um pouco parecido com o parceiro da mulher que não goza com penetração. Ela goza com sexo oral.
ele se sente parte daquilo, ele se sente produzindo aquele fenômeno, ele se sente amado, tá tudo bem. Se a gente vai desmistificando essa história, se a gente vai tirando de cena esses sentimentos negativos, vergonha, raiva, né? Medo de perder a relação, enfim, se a gente vai tirando tudo isso de cena, a gente vai trazendo eles para uma relação mais íntima, de mais parceria. E aí é mais prazeroso. Fica menos importante se esse homem vai penetrar e ela vai gozar, e aí depois ele vai fazer assim, vai ter o orgasmo dele, ou vai fazer assim, ou se não, né? Ah, se precisa engravidar, como é que a gente faz para conseguir esse orgasmo intravaginal? Pode ser a meta. Mas precisa ser assim toda vez? Também não. Então, acho que esse é um ponto importante também na literatura, que é essa lógica de que o único sexo possível para os homens é gozar dentro da vagina, dentro do ânus, então parece que os desfechos não são tão positivos. Mas se você perguntar para os pacientes que passam pelo processo de psicoterapia, mesmo que eles consigam, às vezes eles não preferem. E se para a parceria ficar tudo bem também.